jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Tara, o jogo oficial, o jogo real da Irlanda, né? Um jogo para 2 jogadores, muitíssimo elegante e que faz um emaranhado de nós celtas muito bonito aqui no jogo. Cada jogador tem um conjunto aí de 30 fortes, né? E 40 pontes. Esses fortes e pontes vão ser interligados ao longo do jogo, tentando dominar um controle de área. Mas o objetivo é você fazer menos regiões, menos reinos no jogo. Então, você o tempo todo luta para conquistar um espaço maior, mas ao mesmo tempo você tem que ficar com menos reinos, né, vamos dizer assim. Você não pode ficar tão espalhado. No início do jogo, o jogador coloca sua peça onde quer que queira. Isso aqui é como se fosse um forte, que vai ser aí a construção inicial de um reino. Outro jogador vai colocar a sua peça em um outro lugar qualquer que ele escolha, né? Ele não pode colocar do lado, na primeira jogada, do lado do outro, do forte do oponente, no começo do jogo. A partir de então, os jogadores vão ter 2 fases distintas. A primeira fase é chamada de manobra, onde o jogador vai colocar as suas peças manobrando, né, nos espaços como se fosse um cavalo do xadrez. Então ele vai colocar a sua próxima peça no formato, manobrando em L, né? Então aqui, 1, 2 e para cá. Ele pode colocar aqui, ou ele poderia colocar aqui, ou colocar aqui. Então tem várias possibilidades e aí começa a ter a sua estratégia. Você pode colocar até uma peça do lado do oponente, sem problema nenhum. Você não pode colocar do lado da sua. O outro jogador vai lá, coloca um L para cá, esse aqui vai colocar um L aqui, esse aqui vai colocar um L para cá. E aí você tem estratégia se desenvolvendo aqui. Você está o tempo todo tentando ocupar um espaço grande, mas ao mesmo tempo você não pode ser entrecortado. Porque se você for entrecortado, você vai ter problema depois, né? Então aqui, por exemplo, se no final do jogo as coisas se não andarem bem, a coisa não fica, né? Os jogadores vão colocando alternadamente suas peças até que ele não possa fazer mais um movimento desse, né? Quando ele não pode fazer mais um movimento desse, de colocar as suas peças, aí nós vamos para a fase de batalha. Na fase de batalha, os jogadores vão colocar as pontes, porque aí você pode colocar uma peça sua do lado de outra peça sua. Você continua fazendo, colocando as peças com o sentido do cavalo, né? O movimento do cavalo. Por exemplo, aqui o azul está quase sem movimentos, o vermelho também. E eu estou colocando aqui quase de maneira aleatória só para completar o movimento, né? Então aqui, ó, aqui eu acho que o azul não tem mais. Pronto. O azul não tem mais como colocar uma peça, né, sem que seja... Ah, não, pode aqui ainda. O vermelho tem esse espaço aqui. Agora o azul acho que está alocado. Então, o azul não tem mais como colocar peças sem ficar uma peça do lado de outra peça sua. Então, nesse momento, agora ele começa a fase de batalha, onde ele vai colocar peças do lado da sua e fazer uma ponte entre esses dois aqui. E isso aqui é uma unidade, formando aí o que é chamado de nó celta, né? E aí você vai ter um tabuleiro muito bonito ao final do jogo. Eu sei que não dá para ver direitinho, mas na live de amanhã eu vou mostrar como é que fica. Eu vou tirar fotos e postar no Instagram, né? Vou colocar a imagem também no YouTube, né? O vermelho ainda pode jogar, então ele tem como jogar, né? Ele vai colocar a peça aqui. Ele não está proibido. O azul é que está agora livre para poder colocar as peças aonde ele queira, né? Aqui, por exemplo, ó, ele já conseguiu fazer um intrincado nó aqui. Você sempre vai conectando com pontes, então você vai tendo essas cordinhas aqui, fazendo um nó. E aí você aumenta o tamanho do seu reino. Então no final do jogo, isso vai ter um peso, né? O vermelho não tem mais, eu acho, que jogar. Aqui ainda ele joga. O azul está lá comendo, solto aqui, né? Dominando peças. E aí é importante observar que peças isoladas que fiquem só, por exemplo, se essa peça azul, vermelha ficar completamente isolada aqui, no final ela vai ser capturada, né, por peças azuis, vai ser substituída. Então, quer dizer, às vezes é vantagem você ficar isolado, mas se você ficar sozinho, você vai perder aquela peça, né? E o vermelho não tem mais, então o vermelho começa agora a sua parte de tentar montar e pegar aí alguma coisinha, né? Então, o jogo vai sendo trançado desse jeito até que todo o tabuleiro fique completamente cheio. E aí o que nós vamos considerar é
quem é que tem mais reinos. Esse jogador perdeu. Se der empate, a gente conta as peças. E aí, quem tem mais peças no reino é o vencedor, né? Então, esse jogo geralmente é feito em 2 rodadas, né? Uma vez um começa, outra vez outro começa. Esse jogo tem 8 variações possíveis, cada uma delas mais complexas. Tem uma que você bota o rei para fazer suas coisas. Então, sempre com esse modelo, você vai fazer no movimento do cavalo, né, a sua jogada, e aonde parar, você vai poder completar aí com pontes, né? Sempre mantendo essa mecânica. Então, no final, você tem um entrace, né, muito bonito, fica muito bonito o jogo, né? E, obviamente, você tem um vencedor aí num queima-mufa danado, né? Esse é o jogo oficial da Irlanda. E o nosso Algo a Mais fala justamente sobre isso, né? Por que oficial da Irlanda? Porque esses padrões aqui, esses nós celtas, remontam aí à tradição celta dos irlandeses, né? Os celtas, as lendas, a herança celta na Irlanda. Além disso, existe o Livro de Kells. O Livro de Kells é uma obra-prima que conta com os evangelhos, os 4 evangelhos, e foi a grande obra aí que sobrou, né, que resistiu bravamente ao século X, século VIII. Ele é escrito teoricamente aí em 800 depois de Cristo e é a grande obra, né, medieval. E ele tem muitas ilustrações douradas e com esses nós. Então ficou uma coisa muito refletida no jogo e passou a ser um jogo tradicional na Irlanda, porque tem o nó celta, tem as tradições celtas, tem essa questão da religião, né, porque pega um pouco desse livro de Kells, que vai ter as histórias aqui contadas. Esse jogo ele conta muitas histórias, eu vou tentar contar algumas delas na live de amanhã, sobre como é que esses castelos, esses reinos, esses fortes foram se ligando, e na Irlanda você tem vários fortes que ainda são remanescentes de guerras e tudo mais. Então toda essa história está presente no jogo, um jogo que tem um peso histórico diferente para os irlandeses, obviamente, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 23 horas, né? Isso, 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou mostrar um pouco mais dessas peças aqui. Vou tentar, de repente, até conseguir simular, ao longo de meia hora eu consigo simular um jogo, né? Para a gente conseguir ver como é que fica o tabuleiro cheio, que aqui eu não vou conseguir preencher ele todo, porque eu tenho que prestar atenção e eu tenho que falar aqui com a televisão, né? Eu tenho que marcar com a tela aqui. Então, é um jogo que fica muito bonito, um jogo com regras muito simples, é muito fácil de aprender a jogar, mas é difícil você jogar bem porque o tempo todo você está achando que está conquistando muita coisa e no final das contas você ficou com mais reinos, então você perdeu, né? Porque o importante é ficar com menos reino, um reino unificado é mais importante do que reinos separados, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.